Brasileiro e contra o Ceará pela Copa do Brasil. Resta saber em qual posição o chileno vai atuar quando voltar ao time. 18 minutos. Esse foi o tempo em que os colorados puderam ver Arangues em campo contra o Flamengo. Ainda no primeiro tempo, ele voltou a sentir o joelho direito. Arangues desfalca o Inter por até 2 semanas. É ausência confirmada para o jogo contra o Bahia no final de semana e dificilmente entra em campo contra o Ceará pela Copa do Brasil. Para a gente não ficar refém disso é você continuar jogando bem e vencendo sem também esses atletas, né? A gente tem condição sim de poder equilibrar um pouco mais a situação. Mas uma hora ele vai voltar, só não se sabe em qual posição. O Arangues começou a temporada como segundo volante, formava dupla com Williams. Durante a Copa, o jogador atuou pela seleção chilena em uma função mais ofensiva. E diante do Flamengo, Abel Braga escalou Arangues de forma parecida. O substituto para os próximos jogos deve ser Alex. Vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo antes e o Wellington fica mais naquela função lá, né? Acho que a gente continua já na mesma dinâmica, a princípio na mesma ideia. Acho que a gente não deve nem um pouco comparar qualquer característica de alguém que vai estar jogando agora com a do Arangues, né? Até porque não tem como. E por isso, a dúvida para o retorno do camisa 20, recuar Arangues, mantê-lo no time como um jogador ofensivo, é uma questão complexa. E por isso, o treinador já pode começar a pensar desde agora. O Alex entra no time, né? Vai jogar sábado, porque o Arangues está desfalcando o Inter, pelo menos para esses 2 próximos jogos, né? Bahia e depois Ceará na Copa do Brasil. O Alex está recuperado, vai entrar. Mas contra o Flamengo, o Abel colocou o Arangues como um terceiro, né? Botou o Williams e o Wellington. Só que no time ideal do Inter, pelo menos para mim, tem o Arangues como segundo. E é segundo, tá? Não, eu vou dizer, na minha opinião, por uma razão muito simples, Baldassi. O Alex não tem a condição física que tem o Arangues. Então, não, mas deixa o Alex time um pouquinho mais na mas frente. A questão não é invertê-los, Ribeiro. A questão é colocar 2 volantes de contenção, né? O Williams e o Wellington, e aí só aí botar o Arangues. Gente, entendeu? O time tirando o Alex do time. Não, o Alex pode jogar mais à frente. O time titular do Inter, todos nós sabemos qual é o time titular. Não estou entendendo o motivo da discussão. O time titular do Inter tem o Alex e o Arangues fazendo vai e vem os dois. Quando o Arangues avança, o Alex segura. Quando o Alex avança, o Arangues segura. Tu acha que contra o Flamengo ele botou o Arangues como terceiro porque não tinha o Alex. Só porque ele não tinha o Alex? Sem dúvida. Mas não foi a explicação dele. Até porque, eu não entendi diferente disso. A explicação dele foi o seguinte: quero explorar o melhor do Arangues, pelo que eu vi na Copa do Mundo, ele chegando mais à frente. Primeiro que isso e tu até criticasse. Primeiro que isso é um erro. Tu colocar o Arangues porque se tu colocar o Arangues na última linha, antes da área, que é onde ele colocou contra o Flamengo, o Arangues fica em tese de costas pro gol, para receber a bola. Isso não é legal. O Arangues é um volante de condução de bola. Vem do meio, chegando com a bola. É ali que ele tem que jogar, a segunda função. Só que faltava o Abel estragar o que ele já tinha acertado, né? É demais. O Abel já tinha acertado o time, não vai estragar, né? Tô fazendo a leitura pela entrevista dele. Quero explorar o que o Arangues tem de melhor. Sabe o jogo Resta 1 aquele? Aquele joguinho é bom, né? Era na praia e tal. Isso. Abraço a todos de magistério lá. A Resta 1 do Internacional, o Alan Patrick. É o Alan Patrick. Não sei nem se é pro Luque. Não sei nem se é pro Luque. Não sei se é pro... Pode ser... Aí que tá. Pode ser que ele faça o Williams, ele jogaria Wellington, com 2 volantes. Arangues, Alex, D'Alessandro e Rafael Moura. Mas por que ele vai mudar o time? Eu não estou entendendo. A única coisa que se dizia que poderia mudar no time do Inter seria a entrada de um homem de mais velocidade no lugar do Alan Patrick, que seria o Luque que foi contratado para isso. E o Luque, a gente viu, está longe ainda. Não resolveria a vulnerabilidade do time que tu sempre criticasse com 2 volantes, com o Williams e o Wellington? Tendo movimentação, não. Porque o Alex e o Arangues se mostraram jogadores com capacidade de cada um suprir o que o outro deixa de vácuo no time. Mas aí é um esquema que tu só pode fazer com os 2 no time, né? É o time ideal, é o que eu considero. Tanto que, jogando o Alex no final de semana, vai jogar um segundo volante, que é o Wellington. E tanto que, jogando só o Arangues, jogou o segundo volante, que é o Wellington também. Aí é que tá. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Acho que com todo mundo à disposição, não sei, cara. Eu acho que ele joga com os 2 volantes e tira o Alan Patrick do time e deixa Alex, acomoda Alex, D'Alessandro e o Arangues. O Alan Patrick tá bem, cara. É difícil tirar o Alan Patrick do time. Qual é a novidade em relação à lesão do Arangues, cara? Volta no Grenal. É? Volta no Grenal. Então não foi. 2 jogos de fora.
Agora, não, é que na verdade é o seguinte, o Inter apressou o retorno do Arangues contra o Ceará. No jogo contra o Flamengo e ele sofreu uma batida no local e sentiu o mesmo problema. Então agora o Inter quer recuperá-lo completamente para que ele esteja em total condição. Volta no Grenal, que é no dia dos pais, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto. É dia dos pais? Isso. Opa. Olha que legal. Roberta Gabardo. O Lucas Gomes diz que o Arangues tem que jogar como segundo volante, indo em direção ao gol como homem surpresa. O Ayrton Luiz solto. Arangues é acima da média, jogador classe A. Ele pifa qualquer atacante. E o Pedro Silva Machado tem que jogar como segundo volante, porque para jogar mais avançado, o Inter tem outros jogadores. Tem uma situação curiosa que aconteceu essa semana nos treinamentos da dupla Grenal. Ontem os titulares do Grêmio, eles perderam por 7-0. Isso. 7-0, não estou exagerando, legal, para o time reserva. E hoje pela manhã, os titulares do Inter venceram os reservas por 6-0. Que coincidência. O Grenal dos titulares do Inter contra os reservas do Grêmio. Sobre o 7-0 que o Grêmio tomou, tem duas coisas para se dizer. Primeiro, o que significa? Nada. Porque coletivo, às vezes o treinador provoca o erro do time titular para mostrar que tem alguma coisa errada. Eu já vi Adão fazendo cinco gols num Foi treinamento também uma coincidência. E virando herói. E não esqueçamos que o time titular do Inter, na véspera do jogo contra o Barcelona, decidindo o Mundial de 2006, perdeu para os reservas por 4-1. Foi a noite aquela que o Fernandão chamou todo mundo e mudou toda a tática do Abel. Boa lembrança. Então, mas você não acha que a repercussão... Aí é que tá. Aí entra o segundo ponto. Ela aumenta? O senhor Enderson Moreira ali faltou experiência para entender que quando tomou o terceiro gol nesse acaba o treino. Encerra o treino. Claro. Ia virar manchete. Vai tomar 10-0 dos reservas. Ainda mais que o Lucas Coelho fez 3 gols e o Barcos não fez nenhum. Hoje o Barcos já fez, por exemplo. Vê como as coisas mudaram de menos de 24 horas. O Ribeiro usa uma expressão, né? Às vezes o mais importante não, que é o que parece, né? O que parece então, é o seguinte, mais importante do que é. Obrigado pela correção. Nada, viu? Então, acaba o treino, velho. Claro. Chama os bonecos pro meio do campo, tira o jaleco dos caras e deu pra bola. Deu um mau exemplo no jogo contra a Alemanha, porque não foi lá e parou o jogo. Aí o Enderson Moreira comete o mesmo Só que erro. o Enderson podia parar o treino. É que o grande problema é o seguinte, cair no gramado lá. É a repercussão que o fato toma. Claro, manchete. Então tu tem que evitar E aí hoje, repercussão. olha só que coisa, aí hoje os titulares do Inter aplicam 6-0 nas eu acho que é reservas. sacanagem do Inter, tá? Teoria da conspiração? Eu acho que o Inter fez 4 gols do Rafael Moura, inclusive. Aí Pois, hein? Nossa, impressionante. Não, que são placares muito parecidos, né? De um dia para o outro. Como análise técnica não vale nada. Treino, cara, é que nem ensaio de banda para um show. Não tem como fazer uma análise técnica em cima disso. Agora, que o Enderson foi pouco experiente, foi verde ao não parar o treino para não virar manchete, foi. Esse é que é o detalhe. O Ceará vai ser o adversário do Inter na terceira fase da Copa do Brasil, jogo que acontece semana que vem. O Ceará se classificou diante da equipe da Chapecoense, empatou em 1-1. Que curiosidade, né? Exatamente 20 anos depois, o Inter pega o Ceará de novo na Copa do Brasil, depois de ter sido garfiado pelo Léo Feldman lá em 94, quando o Ceará passou pelo Inter e foi à final contra o Grêmio. Anularam o gol do Elson Borracha. Isso aí. É a verdade. No Beira-Rio. Pegar o Ceará do que... A relação era Ceará e Chapecoense. Primeiro, é mais longe, isso é ruim. Segundo, a torcida do Ceará é muito fanática e lota estádio, isso é ruim também. Agora, é um time de segunda divisão que não passa por cima. O Elson não é, mas é o líder da Série B. Bom, mas é um time fraco. Eu vou cumprimentar o Ceará, tá? Cumprimento. Vou cumprimentar o Ceará porque o Ceará vai subir e vai cair de novo. Então, cumprimentos por fazer parte da segunda divisão mais uma vez. Ser líder da Série B, essa frase do Paulo Pires, nosso editor. Ser líder da Série B é como ser 21º colocado da Série A. É verdade. Faz sentido. Uma frase muito talentosa, me lembra muito Rubens Barrichello. O Inter joga a primeira em casa, joga no Beira-Rio semana que vem e decide no Ceará. E eu ouvi hoje pela manhã que há uma dúvida até sobre o local do jogo, porque o ideal seria que as duas equipes jogassem no Castelão, né, estádio da Copa, mas parece que vai ser no Presidente Vargas. Que é um alçapãozinho. Que é um menorzinho e tal. Isso é lamentável, né? Aí tem porque não existe um acordo ainda do Fortaleza para a liberação do estádio. Aí é brincadeira. Tanto que esse jogo, quando é que eles vão contra a Chapecoense vão usar o estádio? Já é um parto para usar o estádio. Também acho. Aí, não, no Recife, assim, Fortaleza até se usa mais. O Brasil tomou 7 da Alemanha e não aprendeu.
Eu não estou falando em seleção, a reciclagem ela é geral. Aí tu tem o estádio de Copa que tu vai abrilhantar a competição, tu vai dar um valor a mais para a competição, numa moldura espetacular de jogo. É brincadeira, cara. Vamos subir a serra, vamos para Nova Petrópolis, está esfriando, né? É mesmo? Vamos até a Serra Gaúcha, olha a neblina. Tiziano Kessler, boa tarde para você. Ótimo. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Agora tá ficando bom como os turistas gostam. Temperatura caindo aqui em Nova Petrópolis. Ontem à noite a gente tinha 16 graus e agora neste horário a gente já tem 9 graus. E a tendência é de que a temperatura caia ainda mais hoje e principalmente até o final de semana. O problema por aqui é que está chovendo. Mas para quem está passeando, não é muito problema não. Ali no fundo a gente vê vários ônibus de turismo parados, que são os visitantes que estão no Parque do Imigrante, que fica bem aqui em frente à estação de inverno da Band em Nova Petrópolis, o Jardim da Serra Gaúcha. E hoje à tarde um evento especial em que a direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Rio Grande do Sul estará confraternizando com as autoridades, comerciantes e lideranças aqui da Serra Gaúcha, em especial do município de Nova Petrópolis. Chico. Obrigado, Luciano. Visibilidade bem restrita mesmo, né? É o inverno gaúcho com toda a sua força. Paulo Pires acaba de me informar que saiu agorinha, no site da CBF, exatamente quando a gente discutia aqui, o jogo marcado para o Castelão. Opa, então, que bom, tá bem. que bom. Opa, faltava um beleza, acordo lá para que isso acontecesse. Que bom. Temos uma boa notícia. Então agora o Brasil já sabe porque tomou 7. Olha, 2 recadinhos estão em relação às torcidas organizadas suspensas, que a gente comentou anteriormente. O Leonardo Munhoz, só para lembrar, entre os 2 jogos que as torcidas estarão suspensas, um deles é o Grenal. O Naldo Gandor, ficou barata essa suspensão, tinha que ser no mínimo 10 jogos. Enquanto não tiver rigor nas punições, vai acontecer de novo. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente fecha o programa de hoje. Até já. Esportes. Tudo pra tudo quanto é esporte. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. Bom, o Novo Hamburgo perdeu na abertura da terceira fase da Copa do Brasil para o ABC em Natal por 1-0 com um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo de pênalti. Mas foi. O que o cara botou? Olha ali, ele botou as duas. Olha lá, isso é uma várzea. Ele botou as duas mãos na bola. Olha o que o cara fez. Não, mas indefensável. Eu achei que tinha sido o primeiro lance. Não, aí tudo bem. Não, pênalti claríssimo. Eu achei muito pênalti. Que pecado, né? Porque o cara botou as bolas. Ele vai rodar de novo ali, vai rodar de novo. Não, mas o cara... Sabe o que eu pensei, Chico? Eu achei que ele tivesse dado pênalti na dividida. Não, o cara se protegeu da bola. Com todo respeito, cara. Dá pra fazer uma promoção aí da camisa do... Olha lá, o cara ergueu as mãos. Ele faz um bloco de vôlei, né? Será que ele era goleiro? Bloco de vôlei. Olha lá, o cara ele se protegeu da bola. Que isso, tchê? Com todo respeito, mais um pouquinho ele dá quicadinha e cobra de direita. E outra, com medo da bola bater na cara. Ô, meu zagueiro, peraí, né? Novo Hamburgo vai passar. Tomara. Dá pra reverter. A boa notícia é essa. Dá sim. A boa notícia é essa. A gente está terminando o programa, só queria mostrar, né, uma carta, né, de agradecimento do Papa Francisco à camisa autografada que o D'Alessandro enviou para ele, né? O Papa é torcedor do São Lourenço, de onde veio o D'Alessandro. O D'Alessandro enviou uma camiseta autografada e o Papa Francisco mandou uma carta de agradecimento. Muito legal. Eu juro que eu não vou falar nada, tá, Baldasso? Não vou falar. Eu só vou fazer uma recomendação ao Barcos, tá? Barcos, tu tá precisando, cara, de uma bênção. Entendeu? Ribeiro, boas férias. Manda uma camiseta para ele também, fora essa média aí para ver se melhora. Boas férias, Ribeiro. Voltamos amanhã 13h. Tchau.